caças ocidentais podem cobrir o oeste da Ucrânia com uma espécie de cúpula aérea. Após a noite polonesa, caças da OTAN decolaram pela primeira vez para interceptar uma ameaça no espaço aéreo de um país aliado. Ficou claro que a questão não é se é possível, mas sim quando e como os aliados ocidentais começarão a interceptar mísseis e drones russos ainda sobre a Ucrânia. Volodymyr Zelensky disse isso em voz alta, como é, sem rodeios. Se vocês eliminarem a ameaça mais cedo, isso salva tanto o nosso povo quanto os seus cidadãos na fronteira. E, o que é importante, isso não são apenas palavras de Kiev. Um grupo de especialistas militares e académicos ocidentais propôs algo concreto: fechar o céu ocidental da Ucrânia com cerca de 120 caças da coalizão ocidental. Não o país inteiro. Claro, não é uma zona de exclusão aérea como em 2022, mas sim uma cobertura cuidadosa sobre Lviv, Volínia, Transcarpátia, Ternópil e, parcialmente, Khmelnytsky. Ou seja, onde os drones e mísseis russos mais frequentemente seguem para o oeste e, ao perderem a rota, acabam indo em direção à Polônia e à Romênia. Mas é realmente possível criar esse escudo aéreo sobre o oeste da Ucrânia com as forças da OTAN? Vamos discutir essa questão então. Meu nome é Alexei Petty. E antes de começarmos este episódio, quero lembrar que neste canal do YouTube saem todos os dias várias reportagens de notícias, análises e matérias sobre acontecimentos do mundo todo. Para que você fique por dentro de todas as notícias, recomendo que se inscreva neste canal do YouTube e peço que deixe um like neste episódio. Então, os fatos. O que temos em mão sobre esse assunto? A Ucrânia pediu publicamente aos aliados para interceptarem alvos, afirmando que eles têm capacidade técnica para isso. E isso reduz o risco de repetir a noite polonesa, ainda mais porque as defesas aéreas e os caças russos não alcançam o oeste do país. Por isso, os caças da OTAN sobre a Ucrânia estão relativamente seguros e não há nenhum envolvimento na guerra. Isso é apenas defesa, nada mais. A posição de Varsóvia é válido considerar, mas a decisão deve ser coletiva na OTAN. A Polônia não fará isso sozinha. Apresentarei agora a avaliação direta de Sikorski, citação. Drones invadiram nosso espaço aéreo, podiam levar munições, mas estavam vazios. Isso é um teste da nossa reação. Com vítimas, agiríamos com mais rigor. A posição dos especialistas aqui é mais específica. Ontem, o Washington Post publicou uma carta aberta assinada por vários militares e especialistas. E essa posição é a seguinte: para fechar a parte ocidental da Ucrânia seriam suficientes 120 aviões. O risco para os pilotos é mínimo, porque os caças russos e as defesas aéreas de longo alcance não alcançam essa região de forma estável. A opinião de Berlim e Paris soa mais cautelosa, mas o que é importante, já não há mais tabus. Citação. Estamos avaliando os marcos legais, a viabilidade técnica e o grau de envolvimento. Ou seja, a rejeição da ideia já não é ouvida, o que é um bom sinal. Outro ponto importante, um fragmento dos fatos. O primeiro uso das tropas aliadas para a defesa da Polónia. Porque na operação, lembro, estavam envolvidos F-16 poloneses, F-35 holandeses, AWACS italianos, baterias Patriot americanas, Rafale franceses, helicópteros poloneses de prontidão e radares terrestres. E sim, o fato de que os Patriots não abriram fogo não é fraqueza, é o cumprimento cuidadoso das regras de engajamento. Até que fique claro o que exatamente está caindo no território polonês. Agora que as emoções já diminuíram um pouco, vamos calcular o que pode sair dessa ideia. A cúpula sobre o oeste da Ucrânia não fecha o espaço aéreo, funciona como uma polícia aérea e interceptação zonal. Como isso funciona na prática? O controlador AWACS italiano, que monitora o céu ocidental da Ucrânia, identifica uma área e realiza uma varredura precisa. O tempo todo essa parte do nosso céu está sendo monitorada. No ar, ou talvez não no ar. Pares de prontidão de F-16, F-35 ou Rafale, sempre em estado de alerta, estão baseados na Polónia e na Roménia. Além disso, os setores de direcionamento foram ajustados para detectar a cauda da trajetória oeste antes de chegar à fronteira. Ou seja, novamente, rastreamento. As regras de fogo são rígidas como concreto armado. O alvo é a trajetória russa a oeste, ainda no território da Ucrânia. A altitude, a velocidade e a assinatura correspondem a um Shahed, a um míssil calibre KH-101 ou KH-555. Há risco de explosão sobre áreas residenciais. Então é hora de levantar o avião da OTAN e abater o alvo ainda no céu da Ucrânia. Juridicamente, aliás, aqui também não há nenhum problema.
Esse esquema pode se encaixar na fórmula de autodefesa coletiva. A Ucrânia concorda, diz, por favor, que os aviões ocidentais operem em nosso espaço aéreo. A OTAN atua no céu da Ucrânia para proteger seu próprio território, porque esses alvos realmente cruzam as fronteiras da aliança. Ou seja, juridicamente não há nenhum envolvimento da OTAN na guerra. O que assusta os céticos aqui? A imagem, um piloto da OTAN derrubou um míssil russo calibre e Moscou grita, isso é participação na guerra? Mas Moscou não tem resposta militar no oeste da Ucrânia, só ameaças na mídia. E a segunda preocupação é a escalada. Mas sejamos honestos, quando 19 drones, mesmo que vazios, entram na Polônia durante a noite, isso já é uma escalada, só que na zona cinzenta. Parece inevitável, não é um drone de combate. Agora vou expressar um pensamento paradoxal. A interceptação de um drone ou míssil sobre a cidade de Lviv por aviões da OTAN, isso é justamente uma desescalada. Isso elimina o risco de acertos acidentais na OTAN e reduz a defesa aérea ucraniana no oeste, liberando mais mísseis do RK para a linha de frente. Isso é uma desescalada, ou seja, dessa forma, por mais paradoxal que pareça, a OTAN está protegendo a Rússia para que seus drones e mísseis não ataquem os países da OTAN e assim realmente não envolvam a Aliança do Atlântico Norte nesta guerra. Outro argumento prático a favor de uma cúpula sobre a Ucrânia pouco discutido é a questão energética. O inverno será difícil, pois a Rússia atacará novamente a geração de energia e subestações na Ucrânia. Quanto mais seguro for proteger o oeste da Ucrânia, onde a rede elétrica está conectada, menores as chances de Moscou causar um apagão e menos o Ocidente precisará ajudar. Consertar urgentemente os buracos depois dos ataques. Agora vamos lembrar da economia. Cada ataque em massa de mísseis e drones em direção à fronteira com a Polónia obriga os aliados da OTAN a fazer voar aviões F-35 e aviões-tanque durante a noite. Acionar os Patriots, gastar uma fortuna para derrubar esses drones baratos e vazios. O escudo nas regiões ocidentais da Ucrânia. Vamos fazer assim. Padroniza a vigilância e reduz o custo da interceptação. Não é necessário colocar metade da Europa em alerta noturno o tempo todo, basta uma vigilância aérea constante e protocolos claros da OTAN. É tudo. Toda esta Europa fica em alerta, franceses enviam algo, italianos e alemães levantam aviões e outros seguem o mesmo. Essa situação está ficando absurda. Isso não deveria acontecer. Conclusão. A ideia de fechar o espaço aéreo ocidental da Ucrânia deixou de ser uma abstração. Após a noite polonesa, isso é questão de prática, não de moral. O cúpula tem justificativa técnica, legal e política. Sim, Moscou vai gritar aos quatro ventos que a OTAN entrou na guerra, mas na realidade é exatamente o contrário. Eliminar o risco de chegadas acidentais à Polónia ou à Roménia e liberar os mísseis ucranianos para o fronte. Todos saem ganhando, exceto aqueles que enviam drones LED para o céu alheio para testar a prontidão da OTAN. Ou seja, quem não ganha é só Moscou. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.